Bom dia, Dinho. Se a lei diz que é crime soltar balão e por aí vai, por que as pessoas são presas quando estão apenas assistindo a soltura ou resgatando o balão? Isso é uma dúvida que muita gente tem. E também é uma ótima pergunta, então eu vou deixar só para o final. Então, roda a vinheta. Fala, amigos da arte! Sexta-feira é dia de saque da GB, né? O serviço de atendimento ao curioso. Para quem não sabe, toda sexta-feira eu respondo perguntas, reclamações, sugestões, coisas que vocês enviam pra gente nos nossos vídeos, com seus comentários, ou através das minhas redes sociais que vocês estão vendo aqui embaixo. Você pode mandar uma pergunta sobre um balão, sobre uma turma, sobre alguma história que você quer saber. Eu só não respondo, claro, dúvidas sobre como fazer balão, onde os balões sobem, onde as turmas isso, aquilo, porque como vocês sabem, soltar balão no Brasil é crime. Então o meu canal é voltado apenas a contar histórias, então se vocês têm alguma dúvida relacionada a alguma história de um balão, de um baloeiro, de uma turma, de um evento, enfim, manda aqui pra gente nos comentários. Então assista, aproveite e, sobretudo, aprenda. Vamos lá, antes de começar as perguntas de hoje, eu tenho que esclarecer um erro do vídeo passado. No vídeo passado, vou pedir pro pessoal colocar o balão de fundo aqui, eu falei que esse balão eram 4 folhas solto na Praia Grande pelo Adailton e o Laurico, que eram uns comerciantes da Zona Leste de São Paulo. E aí o Douglas me mandou uma mensagem no Instagram com uma correção. Ele disse o seguinte: olá, nobre colega Dinho, como vai? Passando para esclarecer que o balão da Iemanjá que colocou no vídeo, na verdade se trata de uns 5 folhas da turma Peralta do ABC, que foi solto na Praia Grande, na Vila Tupi, em janeiro de 1990. Então tá aí a correção. Ele mandou várias fotos legais, mandou foto do pessoal fazendo balão, mandou foto deles enchendo numa quadra para ver como é que ficou, que era muito comum isso nos anos 80 e 90. Depois mais fotos deles lá na Praia Grande, na Vila Tupi, né? E por fim uma foto deles subindo. Eu só achei estranho eles soltarem ele sem nada embaixo, né? Mas tudo bem, tá aí o recado, tá feita a correção. Obrigado, Douglas. E é como o Douglas fez. Sempre que vocês verem algum comentário, alguma coisa nos meus vídeos que vocês sabem outra versão, manda pra mim através das minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que é mais fácil, que eu venho aqui e corrijo, não tem problema, beleza? Ah, tá bom. Pergunta do Xande para o saque da GB. Qual o maior número de vezes que o mesmo balão foi resgatado e solto que se tem notícia? Ou existe uma quantidade máxima de vezes que o balão pode ser reutilizado? Bom, em todos esses anos eu escutei uma história, tem muita história que a gente escuta, mas eu não tenho uma confirmação. Eu soube de um balão do Clube Paulistano de Balões, o que subiu com o painel do peixe olhando para o aquário. Me disseram que aquele balão subiu 6 vezes. E eu até cheguei a fazer umas conversas com algumas pessoas para identificar alguns balões que tiveram bastante solturas. Mas a princípio os balões não passam de 5 solturas. 6 no máximo, né? Não tem essa coisa de quanto o balão aguenta. Na verdade tem que ter, depende da condição na qual ele cai e é pego, né? Se ele é muito danificado, se ele cai sobre árvores e rasga muito. Mas quando o balão tem a sorte de cair em locais de fácil acesso, principalmente um descampado, e não tem um monte de gente para pegar, normalmente o pessoal consegue soltar ele várias vezes, né? O papel não tem limite, ele vai ficando frágil cada vez mais, claro. Mas se vocês sabem aí balões que subiram mais de 5 vezes, que é o máximo que eu fiquei sabendo, inclusive o próprio balão do Pink Floyd que eu contei a história semana passada, conta aqui pra gente, que depois a gente corre atrás dessa informação e monta um vídeo legal sobre esse assunto, beleza? Qual foi seu primeiro resgate e qual o tamanho? Eu tinha 6 anos e o meu tinha 6 anos e, cara, o balão era imenso, um 16 folhas, um caixa, boa noite. É, cara, meu primeiro balão também foi um caixa. Eu devia ter por volta de 11 anos, por aí, de 10 a 11 anos. Eu lembro que era um caixa de 8 folhas. Ele caiu dentro do autódromo de Interlagos à noite. E eu lembro que eu corri tanto, que ele caiu perto do cartódromo, que é a parte sul, né? Por lado do lixão do autódromo. Eu corri tanto que eu passei do balão. O balão caiu no chão, ficou aquele estufadinho, né?
E meu pai que chamou falou, você passou o balão. Aí eu voltei e peguei o balão. E o segundo balão que eu peguei foi na mesma semana, eu acho. Aí já era grandão, era um caixa de 32 folhas, que ele caiu no meio da rua. Eu fui de bicicleta atrás e matei no peito sozinho. Esses foram os primeiros balões. Inclusive vocês podem contar aqui nos comentários qual foi o primeiro balão que vocês pegaram na vida, né? O meu foi muito legal essa história, só que eu não me lembro de ter soltado ele depois. Mas eu lembro que foi um caixinha de 8 folhas lá para 88, 89. Boa noite, Dinho. Uma pergunta pessoal. Hoje fazem balão de flor poste ou segunda via? Olha, Adriano, eu acho que não. Não por não ter material, que o flor poste, que no Rio de Janeiro é chamado de segunda via, é um tipo de papel que as gráficas usam até hoje para fazer, por exemplo, bloco de nota fiscal. E aquele amarelo, verde, rosa e tal, né? E os balões usaram muito isso nos primeiros anos, mas depois que o craft, com uma gramatura mais fina, né? De 28, 20 a 40 gramas, começou a ficar popular e por também vir em bobina, você não precisar mais ficar emendando folha, né? Realmente facilitou a vida do baloeiro, mas eu desconheço alguém que faça, mas se quiser fazer não é difícil de conseguir. O lado complicado que eu falei, isso é um papel um pouco mais grosso, um pouco mais frágil que o craft, por causa da forma na qual ele é feito. E também ninguém aguenta mais ficar emendando folha. Para fazer balão pequeno tudo bem, né? Porque as folhas vêm com 66 por 96. Agora é muito mais fácil você puxar a manta através de uma bobina e cortar, né? Mas, se alguém estiver fazendo ou soltou um balão de flor poste recentemente que não seja resgatado, claro, conta aí pra gente nos comentários. Não. Outros gigantes mais recentes, mas poucos conhecidos que eu lembrei, quem disse isso foi o Turma Dominó. Foi um golfiar de 40 metros com bandeira do Paulo de Araruama. O Zeppelin de 100 metros de plástico do Rogério. E o caixa de 54 metros do Mestre da Seda, que nem chegou a encher por completo. Bom, esse golfiar de 40 metros com bandeira do Paulo de Araruama eu desconheço. Se alguém sabe alguma coisa, foto, vídeo, faço questão, manda pra mim no meu Instagram, né? Deixa aqui embaixo de novo as minhas redes sociais, porque eu tenho uma listagem de todos os balões gigantes que subiram, que eu usei para fazer meu primeiro livro, já estou fazendo o segundo, que é o Gigantes de Papel volume 2. E seria legal colocar esse balão, porque sinceramente eu desconheço. Agora um Zeppelin de 100 metros de plástico do Rogério, eu também nunca ouvi falar, mas eu não duvido que o Rogério já fez vários balões gigantes de plástico. E o caixa do Luiz, né, o de 54 metros, eu não cheguei a colocar nada, porque não tem foto boa, né? O Luiz é meu amigo, mas naquela época ele esquecia de me avisar dos balões dele. E aí as poucas fotos que tem dessa tentativa de soltura desse caixa, que era feito com, se não falha a memória, esse papel de embrulho, né, um craft mais grosso, pardo, parece que estourou tudo lá, ele desistiu e tacou fogo. Mas realmente, esse caixa de 54 metros existiu. O Luiz fez lá onde ele morava, lá no sítio dele. E aí não deu nada certo, estourou, alguma coisa assim, e foi destruído. E não tem fotos boas desse balão, mas, Luiz, meu amigo, sei que você tá feliz que eu falei do seu peãozinho de semana passada, fogueteiro. Manda pra mim as fotos que você tem do caixa que eu coloco aqui pra galera semana que vem. Dinho, seu conteúdo é demais. Obrigado, Paulo Eduardo. Tem uma sugestão, você poderia fazer um vídeo contando de balões que marcaram a sua vida, contando histórias de balões feitos, soltados e até mesmo resgatados por você, que marcaram muito a sua história. Eu prometo que eu vou fazer. Você não é o único, né? Muita gente me pede, né? Quer saber quem eu sou, de onde eu vim, o que eu como, onde eu vivo. E então, assim, em breve eu vou fazer um vídeo contando a minha história, contando a minha infância, como eu comecei com balões, os primeiros balões como Maria Preta, depois a Turma da Emoção, depois da minha pausa para minha carreira de DJ, o retorno com a Maria Preta, que foi muito breve, porque eu já emendei na arte final, depois da arte final fui para a Balofic, depois voltei para a arte final, depois da arte final eu fiquei um tempo parado, depois eu fui para a emenda, aí quando o Sérgio morreu eu saí, enfim, tem muita história boa. Mas em breve eu faço um vídeo contando para vocês, inclusive mostrando alguns balões na qual eu participei
e uns até mesmo que eu fiz, pra essa galera que adora falar, que balão que Dinho fez. Eu vou mostrar tudo pra vocês em breve, beleza? Mentiu da maior cara de pau. Dinho, essas histórias são legais, mas são longas, cansa. Eu gosto de ver vídeos de balões, mais balões e menos histórias, menos bate-papo, é só minha opinião. Marco Vieira 5422. Cara, meu canal é para contar histórias. Se você não gosta de ver histórias, você vai para outros canais, tá cheio de canal aí só de vídeo de balão. Só de soltura de balão, de resgate de balão. Tem o próprio Museu do Balão, que é um canal que eu fiz com os vídeos que tinham aqui no canal da GB antes dele virar esse portal, digamos assim, de histórias. E sempre que possível eu tô colocando vídeos antigos. Quando eu filmo um balão novo, eu coloco lá. E além do meu canal, tem um monte de canal. Tem o meu canal, tem o do Bicudo, tem o do Zaca, tem o do Alemão, tem um aqui agora dos balões lá, que só bota tragédia. Eu não vou nem falar o nome desse canal, que é capaz de cair o teto na minha cabeça de tão ruim que é. É terrível. Tem o do Clube do Baloeiro. Tem tanto canal na internet cheio de vídeo de balão pra você fazer suas maratonas aí, ficar à vontade, cara. Mas aqui é pra contar histórias. Então se você cansa de ver os meus vídeos porque eu falo muita história e tem menos vídeos de balão, você tá no canal errado. Agora, se você quiser saber um pouco da história do balão, seja bem-vindo. É como eu sempre digo, você só vai ser bom no que você faz quando você saber a origem de tudo que você faz. Então não adianta você falar que você é baloeiro, que você manja, que você soltar um balão de 100 metros, fogueteiro noturno, gastar R$1 milhão de bomba. Se você não sabe, quem começou lá atrás, se fudendo, fazendo um monte de coisa errada para aprender, para chegar no nível de hoje de todo mundo saber como é que faz. Então assim, é melhor você rever seus conceitos e dar um pouco mais de valor pro passado. O passado é bom, faz a gente crescer e faz a gente errar menos. Fernanda Brim. Só queria deixar um elogio pela sua postura sempre muito educada e respeitosa, até mesmo com pessoas que não têm a mesma educação. Obrigada pelos seus vídeos, sempre muito bem interessantes e humorados. E com certeza ganham de longe da inteligência artificial. Obrigado, Fernanda. Foi o que eu falei para amigo agora. A gente tem que saber lidar com críticas, sem dúvida, não tem problema criticar. Eu recebo muitas críticas de algumas coisas que eu falo, isso é normal. A partir do momento que você fala o que você pensa, você tem que saber que vai ter gente que não concorda. A gente vive num mundo que a intolerância é zero para essas coisas, então pode criticar, desde que tenha baseamento lógico. Como o colega fez um baseamento que não era lógico. Se ele acha que meus vídeos eu falo muita história e mostro menos balões, é porque ele tá vendo o vídeo errado. Todo mundo que tá aqui sabe de cor e salteado que o canal da Gazeta do Balão é um canal de documentários para contar a história do balão. Não é para ficar vendo vídeo de soltura de balão. Minha intuição me diz que tem algo mais. Esse canal é o melhor canal brasileiro que existe. Eu aprendo muito com vocês, de forma simples e divertida. Obrigado. Nunca nem vi um balão feito com papel de cimento. Isso que eu sou de 1983, apaixonado pela arte. Manda um abraço para minha ex-turma. Turma Fora da Lei. E GBCC, um abraço para vocês. GBCC de Vinhedo, Grupo de Baloeiros Comando do Céu. Valeu, obrigado. Você não viu porque o papel de cimento, digamos que você já viu sim, o 60 da Jurema. Aquele papel de 60 da Jurema, um craft palha, é praticamente a mesma gramatura do balão, do saco de cimento, do saco de milho, do saco de arroz, que antigamente era saco de papel. Aqueles sacos de mercado, neguinha da velha guarda, que nem eu, chegou a pegar os sacos de supermercado de papel, como é hoje do McDonald's. Pronto, mais fácil de explicar. Obviamente que você não vai ver nego pegando saco de cimento e emendando para fazer balão como o Davi fazia nos anos 70, porque hoje em dia você vai numa calunga da vida e compra uma bobina de craft daquela de fazer embrulho, é praticamente o mesmo papel. Talvez mude uma coisa ou outra na gramatura, mas é a mesma pegada. É que naquela época não tinha esse tipo de papel. E o Davi descobriu, alguém contou para ele que aquele saco era muito forte, né? O papel do saco era muito forte. E como eu contei no vídeo da história do 30 folhas,
o Davi não tinha dinheiro para ficar comprando material, então foi uma forma que ele viu, inteligente, por sinal, de conseguir material para fazer seus balões gigantes, que realmente o craft de saco de cimento é forte para dedéu. Não sei. William Benfatti, 3268. Mano, conta a história do Bagdad 70 da Corais do Rio de Janeiro e da Baloucos de São Paulo. Estava tão emocionado que ele até errou o nome da turma. Várias pessoas estão me pedindo para fazer vídeos sobre o Bagdad 70 da Corais e da Baloupira. Mas depois de tudo que aconteceu, todo mundo tá careca de saber, eles estão meio dispersos, ainda estão digerindo a situação, foi muito triste, né? E eu cheguei a falar com o Wellington na semana, e aí a gente combinou para dar um tempinho, né? Em breve a gente vai falar, tem muita história legal desse balão, como também tem a história triste, tem muita teoria sobre o que aconteceu, mas como eu disse, meu canal é para falar de história de balões antigos, né? Eu não gosto nem muito de falar de balão atual. Mas em breve a gente vai fazer um papo de bancada com a Baloupira. Eu já fiz com a Corais, mas na época obviamente não podia falar que eles estavam com esse balão para soltar. E aí a gente vai saber melhor tudo que aconteceu naquele dia. Beleza? Ah, bom, então assim sim. Mais uma, DJ Abadá, meu parceiro. Fala, Dinho, Waka, DJ Endermarco. Tudo bem contigo? DJ Abadá por aqui. Parabéns pelo trabalho, todo sucesso com o canal. Queria fazer 2 perguntas para o saque da GB. Vamos lá. Primeiro, o balão em homenagem ao seu pai, por acaso não foi aquele mesmo que ficou por um bom tempo em cima da represa? E se não me engano, eu te chamei no Nextel para saber sobre o mesmo. Se for o mesmo, eu vi ele do antigo Maria Maria na Robert Kennedy, que era uma balada em Interlagos. E a segunda pergunta, gostaria que você falasse um pouco sobre a turma Luar da Vila Sônia, que é pertinho aqui de casa. O que aconteceu com a turma, qual foi o último balão que eles soltaram e se ainda estão na ativa. Obrigado, Dinho, saudade dos bailes da Ghost, da Reggae Night, Maria Maria. Um abraço, mano. Um abraço, meu querido Marcelo Abadá. Bom, vamos lá. O balão do meu pai, ele subiu, se me engano, dia 27 de dezembro de 2008, às 3 da manhã. E um pouquinho depois que ele subiu, baixou uma neblina lá que você não enxergava nada. Inclusive o pessoal não conseguiu pegar ele porque perderam ele na névoa apagado. O balão que você viu, Abadá, foi um lapidado de 17 metros em 2014, foi 6 anos depois. Inclusive foi meu último balão com arte final. Passar no fundo aqui para vocês verem o vídeo, algumas fotos. Esse foi um balão que a gente ganhou a 3ª boca de ouro de letreiro, né? Ele tinha 17 metros e foi ele que você viu do Maria Maria naquele dia que você me chamou. Isso foi em 2014. Esse foi o último balão meu na arte final. Depois eu me desliguei da turma. E foi um balão muito marcante, né? Um lapidado de 17 metros é balão pra caramba, ainda mais letreiro, complexo. Foi uma fase de transição, onde eu já estava me desligando da turma e tal, e enfim. Esse foi meu último balão oficial, digamos assim, que eu ajudei em alguma coisa. E já sobre a Luar da Vila Sônia, eu falei com o Bia. A Luar da Vila Sônia era uma turma que ela tinha 2 pessoas na linha de frente, o Bia e o Edinho, o Edson, né? E eles são compadres, uma coisa assim, um é casado com a irmã do outro, uma coisa assim, eu não lembro direito da história, inclusive já me deram até entrevista no site na época do site, né? E eu falei com o Bia tem alguns meses, ele já tá bem velhinho, acho que quase com 80 anos, pra gente fazer um papo de bancada, e ele pediu pra dar uma segurada que ele não tava bem de saúde. Mas a turma acabou lá, se não me engano, em 93, 95, por aí. Eu não lembro porquê. Parece que dos anos pra frente, nunca mais eles fizeram balão. Mas estão sempre acompanhando, principalmente o Bia e o Edinho, eles estão sempre fazendo postagens no Facebook de balões deles. Eles continuam acompanhando no mundo do balão, mas já pararam já faz um bom tempo. E era uma turma de grande talento, né? Ganhou 2 bocas de ouro seguidas, em 88, 89.
soltaram uns balões bem marcantes, era uma turma bem respeitada ali na zona oeste de São Paulo, e faz parte daquele hall de turmas que fizeram tanta coisa boa nos anos 90 e nos anos 80 e nos anos 90 foi lá e parou, sem muita explicação. Fazer o quê, né? Vamos para a última pergunta, voltando para a primeira. Bom dia, Dinho. Se a lei diz que é crime soltar balão e é por aí vai, etc., por que as pessoas são presas quando estão apenas assistindo a soltura ou resgatando um balão? Vamos lá. Isso aí é uma prova de como as autoridades em si não têm noção nenhuma de como é que funciona essa coisa do balão, porque oportunidade de conhecer eles têm um monte de gente infiltrado, tem a inteligência fazendo pesquisa. Então assim, eu não consigo entender sinceramente, porque a lei ela diz bem claro, é proibido soltar balões que possam causar incêndios e fabricar, transportar, vender e soltar balões que possam causar incêndios. Coloca a lei aqui embaixo certinho, que é mais fácil. Então o que acontece? Quando o balão está caindo, quando você pega um balão, não existe nada na lei que vá te punir por pegar um balão. A lei é clara. Fabricar, transportar, soltar e vender balões. E pegar balões não é. O que acontece é que, junto com esse ato de pegar um balão que não tem nada de ilícito, em muitos casos é agregado outras coisas, como por exemplo invasão de domicílio. É uma coisa que é prevista em lei, é um crime. Você não pode invadir a casa de ninguém. Agora você me diz, tudo bem, e se o balão cai no meio da rua? Não tem nada de errado. O problema é que você pega, você não pode levar, porque se você levar o balão, obviamente você vai entrar no transporte. Isso por cima da situação, porque a lei ela tem um erro que ela diz que possam causar. Se um balão resgatado, sem fogo, dobrado ou até mesmo cheio, não vai causar incêndio, então ele não tem como ele se encaixar na lei de que possam causar incêndio. Então as autoridades elas partem do pressuposto de que você pegando o balão, você vai soltar ele de novo e ele pode causar um incêndio. Assim como quando o cara vai na sua casa com um mandado judicial e apreende um monte de balões sendo feitos. É proibido fabricar balões que possam causar incêndio. E se o balão for sem fogo? Entendeu? Então assim, assim como pelo lado dos baloeiros, que sempre foi uma bagunça desorganizada, que nunca ninguém conseguiu botar ordem, sentar, ter uma liderança, conversar para regulamentar, pelo lado das autoridades também não tem interesse nenhum em sentar e conversar para procurar ver uma saída para essa situação, né? Porque eu não lembro qual foi o festival que eu fiz, mas um dos meus 4 festivais de balões sem fogo, eu fui convidado a dar uma palestra num batalhão de polícia militar. E aí nessa palestra, tava lá acho que 30 policiais, mais comandante, tenente, sargento, tinha gente pra dedéu naquele dia. E eles pediram para não registrar isso, por isso que eu não tenho nada. Mas nessa palestra eu respondi, eu expliquei a eles o que era o balão ecológico, o balão sem fogo, como eles deveriam se portar no dia do evento, né, em relação ao tratamento com as pessoas e também com a queda dos balões, caso acontecesse de cair na cidade, como aconteceu no evento de Mogi das Cruzes, que muitos balões caíram pela cidade. E depois de 40 minutos contando a história de como nasceu o balão, como ele se desenvolveu, isso tudo que eu já conto para vocês do Rio, para São Paulo, para Curitiba, como é que isso, como é que aquilo, o nome técnico, que o balão não leva botijão de gás, que não leva bandeira de pano, que o balão não é isso, o balão não é aquilo, o que é o significado de cangalha, o que é boca, o que é aranha. Eu expliquei muita coisa pros caras. E foi um papo mó legal, não foi uma coisa tensa não, pelo contrário, foi legal pra caramba. E aí veio a parte de perguntas e respostas. Eu fazia umas pegadinhas e eu via o que eles achavam que eles deveriam fazer. E aí eu citei um exemplo, naquela época teve um 32 metros fogueteiro noturno da Taipan, lá no Ditinho, do finado Ditinho, Deus o tenha. Que o pessoal chegou com um balão nas guias, com várias gaiolas no alto e tal.
E ficou aquela briga, né? Igual no 50 da bola, baixa, não baixa, corta, libera, e acabaram liberando o balão, né? E eu falei pra eles, eu fiz a seguinte pergunta pro pessoal. Vocês estão lá fazendo sua ronda, vocês recebem via rádio um comunicado de uma soltura de balão, vocês se deslocam até o local. Aí quando vocês chegam no local, vocês se deparam com um balão já em processo de subida, com um monte de cangalhas embaixo, de fogos. O que vocês fazem? Vocês mandam abaixar o balão para prender tudo e levar para a delegacia? Ou vocês mandam esperam soltar o balão e apreendem o pessoal depois para fazer o procedimento padrão, que é levar para a delegacia, autuar, enfim? Ou vocês mandam cortar o que já está no alto e depois, com o que ficar, vocês apreendem e levam lá? Adivinha que 90% do pessoal respondeu? Que o certo seria mandar abaixar o balão. Aí eu expliquei para eles, falei, se vocês fizerem isso, vocês vão estar brigando com a força da gravidade, o balão está querendo subir, o balão é grande, está puxando carga, é muito peso, a chance dele explodir é grande e dar uma merda e matar todo mundo lá embaixo. Então o certo seria vocês mandar cortar, liberar, aí faz o procedimento padrão, identifica quem estava soltando o balão, leva para a delegacia junto com o resto das bombas que ficou e faz o procedimento padrão, o protocolo de apreensão e multa, prisão, enfim. Outra situação que eu propus para eles foi o seguinte: você está fazendo uma ronda na rua e você vê o pessoal pegando um balão no meio da rua. O que vocês vão fazer? Vocês vão prender a pessoa e enquadrar ela na Lei 9605, que é soltar, fabricar, transportar balões, essa lei que eu já falei para vocês aí. Ou simplesmente vocês vão dispersar o público e apreender o balão depois que ele for controlado pelas pessoas. Todos, dessa vez foi todos falaram a mesma coisa. A gente vai apreender o balão, apreender a pessoa e levar para a delegacia, botar no boletim de ocorrência e apresentar para o delegado para a pessoa responder o processo da Lei 9605. Quando eu falei para eles que ele estava errado, todo mundo ficou surpreso. Como assim? Eu falei, cara, se você proíbe uma pessoa de pegar um balão, o risco dele causar um incêndio, dele se incendiar, é muito maior. Aí eu citei um exemplo de 2007. Coloca aqui para mim, Dani, o jornal, para o pessoal relembrar. O que aconteceu nesse local? Era a queda de um balão letreiro no Centro Cultural de São Paulo, que fica ali na Rua Vergueiro com a 23 de maio. E eu não estava, mas me contaram que o balão caiu, o letreiro caiu em cima do telhado, ficou lá parado quase 40 minutos. E os seguranças do centro empresarial, do centro cultural, não autorizaram que pelo menos uma pessoa subisse lá, porque era uma área de laje, para tirar o balão de lá. Não vai subir, não sei o que lá, moral da história. O balão foi perdendo força, caiu em cima do telhado, pegou fogo no telhado, que desceu fogo lá para baixo, acabou com uma parte imensa lá do centro cultural, uma biblioteca, se não me engano. E eu falei para eles essa história. Se pelo menos uma pessoa, subisse lá, podia ser um brigadista, não precisava ser um baloeiro, puxasse o balão, jogasse para a rua, já tinha resolvido o problema. Então isso é muito comum acontecer, de você pegar balões em resgate de balão e não deixar as pessoas tirar o balão de cima da casa, de cima da árvore, de cima de alguma coisa. Então eu expliquei para eles, o certo é o quê? Dispersa a muvuca, que isso já não precisa de muito esforço, né? Os caras já chegam com sirene, o caramba 4, a maioria do pessoal já corre mesmo. Aí você pega um cara, tá ali no meio, que você sabe que é baloeiro, porque tem que ser baloeiro para pegar um balão, para poder tirar a churrasqueira, a tocha, aquelas coisas tudo. Chega pro cara e fala assim, sobe lá e pega o balão. Não vai acontecer nada contigo não, mas vai lá e pega o balão. Trouxe o balão, faz o pacote, põe na viatura, dispensa o cara, ou leva o cara como testemunha apenas para ele colocar no boletim de ocorrência o que aconteceu. O cara não vai ser preso, não vai acontecer nada com ele. E aí faz o procedimento de apreensão do balão e depois o balão é levado para o DPPC, enfim, para qualquer lugar. Então assim, para finalizar esse papo aqui, pegar balão não é crime, as autoridades têm que entender isso.
que o cara não pode levar, obviamente, mas não tem problema nenhum. Quanto mais eles auxiliarem e incentivarem que isso seja feito, menos problemas a gente vai ter com incêndios de balões em quedas de balões, porque o fato da presença da polícia durante a queda de um balão, que é muito comum, por sinal, faz com que os baloeiros fiquem afobados, ansiosos, aquela correria, querendo sair logo, tirar logo, e isso acaba... Se tivesse calma, tudo sairia com mais segurança. Agora, levar as pessoas que estão pegando o balão para a delegacia e autuar, multar, principalmente, por artigo 9605, é um erro ridículo. A maioria dos baloeiros que respondem esse tipo de processo, eles não recorrem porque não têm o conhecimento e às vezes não tem dinheiro para pagar um advogado, enfim. Às vezes sai mais caro pagar o advogado do que a multa. Tanto a gente prefere pagar ou nem pagar a multa e deixa o nome sujo para a vida toda. E a mesma coisa acontece no caso do que o rapaz perguntou aqui. Deixa eu até revisar aqui, porque senão eu perdi... o pessoal está assistindo a soltura. Eu fiquei sabendo dessa situação quando alguns amigos meus foram presos em 2014, depois que um balão subiu, aqui na Zona Sul. Aí foi 30 caboclos lá pro DPPC no centro e mais um rapaz que estava passando na hora que foi na padaria, nem era baloeiro. Ele foi na padaria comprar pão e na volta passou bem na hora que a polícia estava abordando o pessoal e ele também foi preso. Pensa numa pessoa brava na delegacia, esse menino. E aí, naquele dia o pessoal me ligou de manhã, desesperado, né? Tava lá todo mundo preso e tal. Eu peguei uma amiga minha de escola que era advogada, fomos até o DPPC, conversei com o pessoal lá, mas o delegado tava de mau humor aquele dia, ele quis ferrar todo mundo e ferrou todo mundo. Todo mundo tomou multa, ninguém foi preso, mas tomou multa, respondeu o processo administrativo, né? E foi nesse dia que eu fiquei sabendo, por um depoimento de um amigo meu, que quando ele foi recorrer, né, no batalhão de ambiental sobre a multa, porque ele realmente não estava soltando balão, né? E o policial disse para ele assim: se o fato de você estar num lugar, ver um crime, você tem por obrigação denunciar, chega a ser ridículo, né? Porque quantos de nós vê que tanta coisa errada por aí, assalto, gente usando droga, gente fazendo barbaridade no trânsito, se a gente for denunciar tudo, não tem lógica, né? Sem contar que não existe nenhuma lei que te obriga a falar se você viu alguma coisa errada acontecendo. Você é punido se fazer alguma coisa errada, isso é óbvio. Mas se você viu um cara soltando um balão, você pode ser preso por soltar balão só porque você viu e não falou. Isso é ridículo. Desculpa, mas é ridículo isso. Igual você tá lá, 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas na soltura de um balão. Chegou as viaturas, travou tudo, às vezes o balão já até subiu. E aí as 300 pessoas vai responder um processo por artigo 9605, porque elas estavam assistindo a soltura de um balão. Sabe, tem muita coisa. É muito fácil a gente falar assim: os baloeiros são desorganizados, não são unidos, cada um faz o que quer, todo mundo desrespeita as leis e o baloeiro está sempre errado. Pode ser, tudo bem, de certa forma eu até concordo com essa tese. Mas a polícia também viaja nas ideias. Eu acho assim, a gente sabe, soltar balão é proibido, beleza, não tem problema nenhum nisso, todo mundo sabe de cor e salteado, talvez não sabe o que a lei diz, mas sabe que não pode, isso aí é fato. Não seria mais fácil usar a inteligência da polícia para identificar quem estava soltando o balão e prender apenas quem está soltando? Eu vou dar um exemplo meu. Eu respondi 2 processos recentes de soltura de balão que eu estava lá para tirar foto. Eu não fiz nada de errado. Um eu estava dormindo dentro do carro quando a polícia chegou e a outra eu estava sentado na cadeira esperando o pessoal
acender a bucha do balão para continuar tirando minhas fotos. E o policial que me abordou do meu lado viu que eu estava lá sentado na cadeira. Só que isso aí ainda não saiu o resultado. Mas o primeiro que eu estava dentro do carro, eu respondi. A minha defesa, que era muito bem feita por sinal, tinha baseamento, tinha lógica, e eu fui processado. E perdi. Eu tive que pagar 5 mil reais de multa. Por um balão que eu não estava soltando, eu estava dentro do carro. E detalhe, o balão nem estava cheio. Então, acertando muito erro. E aí eu fui falar com o advogado, eu ia gastar muito mais do que 5 mil reais para provar que a minha tese, que a minha defesa de que os meus argumentos que eu estou falando para vocês agora eram certos. Então, é assim, ninguém ajuda ninguém. O baloeiro não se ajuda a fazer menos merda. Eu matei a língua portuguesa agora. Menos merdas. A polícia não se ajuda para fazer o trabalho corretamente. Tem que prender as pessoas que estão soltando o balão. E não todo mundo que está vendo a soltura de um balão. Chega a ser ridículo uma coisa dessa, eu tenho certeza. Eu sei que não é só baloeiro que assiste os meus vídeos. Então você, a autoridade da lei, policial, seja militar, ambiental, civil, federal, pensa um pouco nas suas atitudes. Vocês, por juramento e por dom, por isso aquilo, vocês estão ali para cumprir a lei. Beleza, não tem problema nenhum. Mas eu tenho certeza que ninguém aí gostaria de ficar 5, 6 horas na delegacia preenchendo um monte de papel para depois a pessoa se defender e o seu trabalho ser jogado no lixo, porque por mais que você coloque no relatório, se pega um comandante, que no caso seja julgado pelos comandantes, chega nem em juiz, que tem um pouco de discernimento e entende a situação, ele não vai multar ou punir a pessoa porque ela estava vendo a soltura de um balão. Então acho que devia ser um pouco mais pontual nesse tipo de trabalho e realmente punir quem realmente solta o balão, e não todo mundo que está lá. Eu estou dando um exemplo. Eu vou fazer uma metáfora, uma analogia bem simples aqui, que é mais fácil. Vamos supor que eu estou com a minha câmera ligada, filmando duas crianças na rua jogando bola numa periferia da vida. Aí do nada começa uma briga do lado dessas crianças, as crianças saem correndo. Aí dessa briga eu tô lá filmando, porque eu estava filmando as crianças, não tinha nada a ver, nem sabia que tem uma briga. E aí do nada um cara saca a arma e mata o outro e eu filmo isso tudo. Aí, pro azar desse cara que matou o outro, na mesma hora vinha passando uma RP, uma rádio patrulha, viu, grudou o cara, prendeu o cara em flagrante por tentativa de assassinato, que o cara provavelmente, não dá pra saber se o cara morreu, enfim, não importa. Eu que filmei, vou ser processado junto com o cara que tentou matar o cara por tentativa de assassinato, tentativa de homicídio? Eu estava filmando. Ao mesmo momento que a gente vê tantos vídeos aí por tudo quanto é canto, rede social, internet, de flagrantes, o cara tá lá filmando duas pessoas brigando, um pega saco a peixeira e mata o outro. O cara vai pro Jornal Nacional, entra como... Hoje não, né? Hoje não é tanto, mas na minha época era assim, entrava com um repórter amador que pegou um flagrante ferrado, o cara ganha uma... Um exemplo bem claro pra vocês. De um balão, a soltura de um balão. Eu tô criminoso também? Não tem lógica, é isso que eu tô falando. Desculpa alongar muito nesse assunto. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso, quem sabe se não vira uma pauta mais pra frente. Mas a lei é bem clara. Soltar, fabricar, vender balões que possam causar incêndio. Fotografar balão não é crime, filmar soltura... Aí você vai falar assim, ah, mas é apologia. Apologia... No dicionário diz incentivar alguma coisa errada. Apologia a crime, no caso, né? Então o fato de eu ter aqui fitas VHS, uma miniatura do balãozinho da fábrica que eu ganhei dos amigos meus, fotos de balão, de eu ter um canal no YouTube contando histórias de balão, eu faço apologia? Não. Vamos mudar o foco. Tem um monte de documentário aí contando sobre crimes. Várias séries nos streamings aí. O crime dos Stoffen, o crime disso, o crime daquilo.
É apenas documentário contando histórias de crimes. É o que eu faço, eu conto histórias de crimes, que é soltar balão. Eu tô fazendo apologia. Apologia seria se eu estivesse incentivando, ó, vai lá, solta um balão. Vai lá. Não, para fazer um balão você tem que fazer tal coisa. Então assim, a classe baloeira é tão pequena, para finalizar esse assunto, a classe baloeira é tão pequena e tão desunida, que sempre foi desde o começo, nunca foi unida, né? Que ela não consegue, ao menos, se organizar para lutar contra essas injustiças. Isso que é a verdade. Porque pegar balão não é crime, assistir a soltura de balão não é crime, você, por Constituição, não é obrigado a ficar denunciando todos os crimes que você vê, isso é um direito particular, se a pessoa quiser denunciar ou não. E o fato de eu gostar de balão não significa que eu pratico o crime de soltar balão. Assim como tantas outras pessoas que a gente vê na soltura de balões que só vão lá para ver, para tirar uma foto, tinha criança, tinha senhor de idade. É preciso rever tudo isso. Infelizmente os baloeiros não têm uma liderança para sentar e conversar, mas acho que o bom senso sempre deve prevalecer em tudo que a gente faz. E a justiça, sempre. Beleza? É isso, meus amigos. É final de mais um Saque da GB. Hoje foi um pouco mais longo do que o necessário, porque esse assunto aí é muito longo. Eu fui bem breve, poderia falar muito mais coisas, dar muito mais exemplos. Mas fica aí a lição e algumas coisas para essa nova temporada que começa agora para valer no mês que vem, que a gente vai ter muita atividade policial e que os nossos amigos de farda tenham mais bom discernimento, bom senso e entendam como é que funciona, que nem sempre tudo que sobe vai causar incêndio, beleza? Você pode mandar sim suas dúvidas, seus elogios, suas reclamações, o que você quiser falar para mim nos comentários desse vídeo ou em qualquer um dos vídeos do canal, ou mesmo mandar nas minhas redes sociais, tá aqui tudo embaixo de novo para vocês, que toda sexta-feira, às 8 horas da noite, tem Saque da GB, o serviço de atendimento ao curioso. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!